ampliar os diagnósticos de Covid-19. Claro que esses testes serão vendidos nas farmácias. As farmácias têm cada uma um responsável técnico e a farmácia que vende deve orientar o seu cliente a realizar os testes. Também as indústrias que fabricam os testes devem deixar acessíveis tutoriais explicando como se realiza o teste e deve haver a notificação do resultado na plataforma das próprias indústrias que vendem os testes, né? E as farmácias são responsáveis por essa notificação, como tem feito. Sim, o objetivo é ampliar o acesso ao diagnóstico, né? E é isso que nós queremos. Por outro lado, também existe os laboratórios que realizam testes, os hospitais. Há uma carência de testes a nível mundial. O Ministério da Saúde tem distribuído testes rápidos para os estados e para os municípios. Esse mês de janeiro serão 28 milhões de testes. No mês de fevereiro já assegurados 7,8 milhões. O Brasil ele fortaleceu o complexo industrial da saúde, né? A Fiocruz já produz vacina com IFA nacional, já foi aprovado pela agência regulatória. Agora no mês de fevereiro serão distribuídas as vacinas com IFA nacional e também já produz testes, né? Eu diria que já há um legado importante da pandemia, o fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde, que tem sido um dos pontos que o presidente Jair Bolsonaro tem enfatizado, né, a necessidade de fortalecer o nosso complexo industrial da saúde para diminuir a dependência do nosso país das importações nessa área que é uma área estratégica para o Brasil e para todos os brasileiros. E, ministro, quais são os 30 milhões de doses? Então, essa responsabilidade é de quem vende o teste, no caso as farmácias, né? Naturalmente que o Ministério da Saúde acompanha essa questão com atenção, né? Os fabricantes eles já fazem, né? Eles têm interesses, né, em distribuir o produto e vender naturalmente, né? Ministro, a Pfizer confirmou o teste é 30 para milhões de doses? venda, né? Não vai ter Bom, se as indústrias quiserem doar para a população brasileira, seria uma boa coisa, né? Mas venda, né? Eu mesmo, quando eu estive nos Estados Unidos, em quarentena por conta da Covid, eu adquiri testes e realizei lá. Quando o teste ficou negativo, eu fiz o RT-PCR, deu normal e eu pude voltar para o meu país, para ajudar o povo brasileiro no enfrentamento à pandemia da Covid-19. E agora, ministro, nessa nota tem um dado que diz que agora em janeiro aumentou em 200%, né, os casos positivos. O Ministério já avalia uma pressão no sistema de saúde? Como é que está? Eu falo todos os dias para vocês, né? Todos os dias. O que é que eu falo? Necessário ampliar a cobertura da segunda dose. Os estados onde há uma cobertura menor, a necessidade da dose de reforço. O governo federal em nenhum momento estimulou festas e aglomerações no final do ano. Falei para vocês que nós estamos fortalecendo o nosso sistema de saúde. Habilitamos de maneira definitiva mais 6.500 leitos de terapia intensiva, 2,6 bilhões de reais. Nós fortalecemos a capacidade logística do Ministério da Saúde em apoiar os estados e os municípios. A questão do oxigênio foi reforçado. Hoje os hospitais têm uma condição melhor com tanques criogênicos. Foi facilitado a importação de caminhões com tanques criogênicos. A Força Aérea Brasileira, de maneira muito organizada, distribuiu oxigênio na crise de Manaus. E hoje, se nós tivermos uma pressão sobre o sistema de saúde da mesma monta que tivemos em março, abril de 2021, o sistema de saúde está muito mais preparado. Agora, acompanhando o que tem acontecido em países que têm uma campanha de vacinação forte e um nível de população vacinada como o nosso, então é possível ter-se a esperança que nós vamos ter casos e não ter tanto caso que requeira hospitalização assim. Assistimos de acordo com a diminuição de hospitalizações
os estados e municípios que pediram a desabilitação de leitos de terapia intensiva, né? Então, agora, muitos dos estados que informam uma ocupação maior, um percentual de ocupação maior, isso não quer dizer que é porque tem um número de internação maior. Às vezes é porque o número de leitos disponíveis ficou menor em face da desabilitação. O governo tem condição de dobrar o número de leitos de terapia intensiva. Não tem dúvida que nós temos um aumento de casos, né? Não é o CONAS, é o que a gente verifica de fato, né? Bom, vamos observar o comportamento da evolução dos casos, né? E naturalmente que há um aumento de número de casos, e isso pode ser considerado, sim, uma terceira onda em função da Ômicron, né? E, ministro, a Pfizer confirmou os 30 milhões de doses até março? O que nós falamos? Que nós tínhamos 20 milhões de doses de vacina infantil acertados para distribuição até o final de março, né? E a Pfizer, ela nos garantiu que pode entregar mais 10 milhões. Eu até já anunciei no Twitter, né? Isso reforça o compromisso do governo federal, do Ministério da Saúde, em distribuir vacinas com a população brasileira. Já foram mais de 400 milhões de doses de vacinas distribuídas para os brasileiros. A campanha de vacinação do Brasil é muito bem sucedida. A que eu atribuo esse sucesso? Primeiro, a cultura de vacinação da nossa população. Segundo, a política do governo federal de não obrigar os brasileiros a tomar vacina. Ninguém gosta de fazer as coisas obrigado. Então, a liberdade é um pressuposto fundamental para o sucesso da nossa campanha de vacinação. E assim será. E é assim que nós venceremos a pandemia, respeitando a vida das pessoas, respeitando a liberdade dos brasileiros, levando uma palavra de confiança a cada um dos brasileiros, especialmente em relação aos pais e mães que decidirem vacinar os seus filhos, e o Ministério da Saúde estará sempre à disposição de todo o Sistema Único de Saúde do Brasil. Ministro, já tem estado dizendo que as doses que foram destinadas vão acabar no mesmo dia. Há alguma previsão de adiantamento de quando essas 10 milhões de doses chegariam para suprir a necessidade dos estados? Bom, em primeiro lugar, eu não sou profeta para estar prevendo o futuro, né? A Anvisa estabeleceu condições para a vacinação e o que nós observamos mesmo é doses não aplicadas em muitos estados do Brasil. Isso é fato, né? E que todas as doses de vacina foram distribuídas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. No passado, ouvimos muitas narrativas. Consórcio de A, de B, vacinas que vinham do espaço. Do ponto de vista prático, o que nós temos? As vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde, através de uma estratégia diversificada, organizada, que valorizou a pesquisa, que valorizou o fortalecimento do complexo industrial da saúde. Hoje nós já temos vacinas produzidas com IFA nacional. Vacina de Oxford só existe por conta do Brasil. Mais de 50% dos sujeitos da pesquisa são brasileiros. O compromisso do governo federal com a pesquisa. Cerca de 2 bilhões de reais envolvidos na transferência de tecnologia. Fortalecimento do complexo industrial de Biomanguinhos, com vacinas muito efetivas e muito custo-efetivas. Parceria com a farmacêutica Pfizer-BioNTech, aquisição de 300 milhões de doses de vacinas, e vacinas que já podem ser atualizadas para variantes do vírus, que contemplam todas as faixas etárias incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid. Então, em vez de trabalhar com profecias, nós trabalhamos com políticas públicas efetivas, né? E nesse momento é pedir a colaboração, sobretudo dos governadores, dos secretários estaduais, dos secretários municipais e dos prefeitos, para que nós consigamos aplicar a segunda dose e a dose de reforço naqueles que não tomaram, porque é fundamental para que consigamos, dessa forma, reduzir a pressão sobre o sistema de saúde.
Ministro, essa pressão que, inclusive, a Fiocruz relatou que tem 10 estados já em situação acima de 60% de ocupação dos leitos. O senhor acredita que seja mais por conta dos leitos, número de leitos que está menor em relação ao ano passado, mas há alguma estratégia, alguma coordenação nacional mapeando algum tipo de gargalo nesses locais? Então, nós acompanhamos todos os dias a situação de todos os estados do Brasil, né? Os estados onde nós temos uma preocupação especial são os estados da região norte, especialmente o Pará, Pernambuco, Tocantins. Foram desabilitados os leitos porque não havia necessidade naquele momento, porque os leitos de UTI não estavam mais ocupados por pacientes com Covid. Atualmente nós temos uma pressão sobre o sistema de saúde decorrente da H3N2, que leva também a quadros de síndromes respiratórias agudas, inclusive em pessoas idosas, né? E temos também casos de Covid, né? Precisamos observar mais nas próximas 3 semanas como é a evolução desses casos da Ômicron, sobretudo em não vacinados, e se a pressão é uma pressão maior que justifique uma nova habilitação de leitos. Eu já disse aqui e repito, se for necessário dobrar o número de leitos de UTI, hoje nós temos a capacidade, porque no passado, o que nós tínhamos? Qual foi o sistema de saúde que o governo do presidente Bolsonaro recebeu? Fecharam 40 mil leitos hospitalares. O governo teve que se esforçar bastante para a aquisição de respiradores artificiais. Nós distribuímos respiradores para estados e municípios, né? Os respiradores que foram distribuídos pelo governo Bolsonaro não são respiradores virtuais, eles são reais. Então eles estão lá à disposição da população brasileira. Monitores, leitos. Vocês podem andar pelo Brasil. Eu ando pelo Brasil, eu conheço o Brasil. Já visitei diversas cidades desse país e vi que o sistema de saúde está mais forte, não é? Então, nós temos uma segurança que o nosso sistema de saúde dará as respostas. Os profissionais de saúde, que são um ativo precioso, eu aproveito a oportunidade para agradecer a todos eles que se dedicam bastante, aos fisioterapeutas, aos enfermeiros, aos médicos. Hoje eles estão muito mais qualificados para enfrentar uma pressão maior sobre o nosso sistema de saúde. Então, eu disse quando a Ômicron surgiu na região da África, que era uma variante de preocupação, não era uma variante de desespero. Por que eu falei que não é uma variante de desespero? Porque o Brasil dispõe do Sistema Único de Saúde, 48 mil unidades básicas de saúde, 53 mil equipes de saúde da família, 43 mil leitos de terapia intensiva que podem ser rapidamente habilitados. Então, passar à população brasileira uma mensagem de confiança e de esperança que juntos nós possamos vencer o nosso único inimigo, que é o novo coronavírus. Você falou em 3 semanas aí de observação. O Ministério acredita que dentro desse período vai acontecer o pico da Ômicron? O que vocês estão observando então, nós observamos o que acontece nos outros países, né? Vocês, inclusive, têm noticiado. Então, vamos esperar, né? Não vamos aqui... Mas por que 3 semanas? Só para ficar claro. Então, começa a ter o diagnóstico, 3 semanas depois há uma pressão maior sobre o sistema de saúde, sobre os hospitais em relação a internações, e os óbitos começam a acontecer depois, não é? Então é por isso que nós temos que ficar vigilantes em relação a qualquer variante do vírus. Já houve várias variantes. A que nos causou mais problema, qual foi? Não, foi a gama, foi a que foi identificada aqui no próprio Brasil. Então hoje nós temos uma população que foi muito exposta ao vírus, né? Notificados mais de 22 milhões de casos, né? Nós temos uma população que também foi vacinada, nós temos 20 milhões de doses distribuídas de reforço. Então, eu espero que com tudo isso nós consigamos ter um desfecho melhor, pelo menos em relação a uma pressão menor sobre o sistema de saúde e que o número de pessoas que faleçam dessa doença não seja grande, né? Que a gente consiga sair desse quadro pandêmico num curto espaço de tempo. Nós já falamos isso de maneira reiterada, né? Então, e a população ela tem nos ajudado bastante, né? O brasileiro tem buscado a sala de vacinação. Eu tenho recebido notícias que
tem aumentado a aplicação da dose de reforço, né? Eu recebi notícias da cidade de Manaus, que as pessoas, inclusive, estão se vacinando no shopping, enfim, uma corrente de todos os brasileiros para vencer a pandemia da Covid-19. Hoje em São Paulo, o senhor disse que a vacina para criança ela é segura. Foi a primeira vez que o senhor disse isso dessa forma, assim, contundente, que ela é segura, que os pais podem confiar? Foi a primeira vez? O que é que eu falei para vocês? Que as vacinas eram seguras segundo as avaliações da agência regulatória. Quem faz a avaliação de segurança é a agência regulatória. O que eu disse nada mais é do que está na recomendação que o Ministério colocou em consulta pública, que foi colocada como a posição final do Ministério. Eu falei que tinham sido aplicados 8 milhões de doses, não disse novidade nenhuma, nenhuma. O que nós queremos é que os pais decidam o que é melhor para os filhos. Nós não vamos obrigar os pais a vacinar seus filhos. O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 decorre no contexto de uma emergência sanitária. E o governo vai usar a Coronavac, se ela for aprovada pela Anvisa, para crianças? Eu também já falei isso. É necessário que a Anvisa se posicione. Na hora que a Anvisa... Então, aí nós teremos que analisar o posicionamento da Anvisa, analisar os aspectos técnicos, a política pública. Quem define é o Ministério da Saúde, não é nenhuma agência regulatória. Vocês podem pesquisar e verificar quantos produtos, quantos fármacos, quantos dispositivos existem aprovados pela Anvisa e que não faz parte de política pública. Esse debate, essa dualidade, ela não existe. A Anvisa cumpre a função dela, que é fazer a regulação do setor que incumbe a Anvisa. Mas o responsável pela política pública é o Ministério da Saúde. Mas a Coronavac não poderia agilizar a vacinação infantil? A Anvisa tem que se manifestar. Depois que a Anvisa se manifestar, nós vamos ver os termos da aprovação da Anvisa e pode ser incluída no Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Agora, é necessário que a Anvisa faça a avaliação dela. Já estamos no pico da Ômicron ou isso ainda está por vir, ministro? Bom, vamos esperar, né? A gente tem que esperar para verificar como é que vai ser a evolução da Ômicron aqui no Brasil. Eu torço que seja algo parecido com o da Espanha. Em aumento de casos, os óbitos não aumentaram, os hospitais não estão pressionados. A África do Sul, a gente já tem notícia que está caindo os casos. Então, vamos esperar, pessoal. Eu também acredito que a Ômicron seja o início do fim da pandemia. Bom, vamos esperar, pessoal. Eu sou o ministro da Saúde. Eu desejaria bastante que isso acontecesse. Pelo menos eu trabalho por isso, todos os dias. Vocês são testemunhas. Tá? Agora vamos esperar e aí a gente faz um prognóstico mais definitivo, tá bom?